Fala pessoal, sou o pastor André Souza, estou novamente com o pastor Novaes aqui para a gente bater um papo hoje com o Adriano. Adriano é membro de nossa igreja aqui, hoje ele é responsável pelo nosso projeto de jiu-jitsu e a gente vai bater um papo aqui sobre o jiu-jitsu, sobre o esporte, sobre a vida. E Adriano, eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho, falando aí um pouquinho da sua vida, da família, formação, enfim, fica à vontade aí para a gente trocar essa ideia. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Faria, eu fui nascido e criado na igreja, comecei com a minha mãe me levando na Igreja Assembleia de Deus. Aí quando foi no ano de 1993, eu me interessei por música, comecei a aprender música, teoria musical, e até que conheci a Igreja Batista. Foi até na época que lançou Rosana Music, né? Eu lembro Isso que não é da minha época não, isso é da época de vocês. me apaixonei por aquele tipo de música, louvor, ministração. E não demorou muito, conheci a minha esposa, né, Carmen. Casamos em 2002, somos casados aí há 20 anos, vai fazer 21 agora em setembro. E temos um filho, Davi, né, que não podia ser diferente, pai músico, mãe musicista, se tornou músico também. Muito legal. E sou faixa preta de jiu-jitsu, né, comecei no jiu-jitsu em 2011. E vai ter uma história engraçada porque eu entrei no jiu-jitsu por causa da perna. Minha esposa sempre me encarnava, né, mexia comigo porque eu tinha a perna muito fina. Uhum. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, não, tem que dar um jeito nisso, tem que melhorar isso. Aí na academia, malhando, e ali fazendo tudo que o personal pedia. Aí naquele trimestre, ia lá, fazia a medida, o braço cresceu bastante, que nem era o objetivo. Uhum. A perna não crescia quase nada. Frustração. Não vamos desistir não. Fomos de novo, mais um trimestre. Chegou lá, mesmo resultado. Aí eu cheguei para um colega meu na academia e falei, Fábio, pô, tô malhando perna já há 6 meses, tô malhando sério, pesado, boto peso e a perna não engrossa. Por que eu faço? Tô já não sei mais o que fazer. Ele, cara, isso é genética. E o personal tinha falado a mesma coisa, é genética, não tem jeito. Aí eu falei assim, faz uma coisa, quer engrossar a perna? Vai treinar jiu-jitsu. Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Falei, pô, será que isso é a solução e tal? Só que eu tinha aquele preconceito da arte, né? Eu não conhecia a arte, nunca tinha feito. Aí eu pensava, pô, mas jiu-jitsu, um negócio meio sem graça, né? Aquela luta agarrada, não tem emoção nenhuma. Mas eu fui lá na academia dele, que era aqui pela Praça Seca. Cheguei lá, comecei a fazer a primeira aula. Já começou a cair aquela coisa de luta agarrada, não tem emoção nem nada. O treino era bem diferente. Eu já estava malhando, né? Corria de vez em quando na rua e foi difícil encarar aquele primeiro treino de jiu-jitsu. É muita técnica, né? Bastante técnica. Para quem não sabe, o Adriano toca no louvor aqui também. Ele participava do louvor da igreja que ele era lá, participa com a gente aqui. E transita. Então eu ouvi você chamar o jiu-jitsu de arte. Então você transita da arte mais delicada, né, do instrumento para a arte do jiu-jitsu. Por que chama jiu-jitsu de arte? Exatamente, jiu-jitsu é arte suave. Ah, é suave? É isso aí. Arte pesada. Isso aí. Jiu-jitsu, né? Então, arte suave. E é uma arte o jiu-jitsu. A gente começa sempre a luta em pé, né? E o objetivo é você jogar, derrubar o teu adversário ao solo. No jiu-jitsu tem 2 classificações de lutadores, é o guardeiro e o passador. O guardeiro é o que geralmente cai para o chão puxando o seu oponente. E o passador, ele fica por cima, né, porque ele tenta passar a guarda do oponente. O oponente, que é guardeiro, ele tenta raspar. Então o objetivo do guardeiro, raspar, finalizar. O do passador é amassar, passar e finalizar. Muito legal. Então vai
ali se alinhando. Aí é interessante quando 2 guardeiros se encontram no tatame ou 2 passadores se encontram no tatame, né? Porque passador, ninguém quer puxar ninguém. Fica os 2 ali em pé, vendo quem vai ser o mais corajoso, quem vai ser o primeiro. E já no guardeiro, quando são 2 guardeiros, os 2 puxam e já começa aquele desenvolver da técnica no tatame. Sim. E vocês começaram aqui na igreja um projeto de jiu-jitsu. Como é que começou isso? Olha, a gente estava há algum tempo já conversando, né? Acho que já tinha até com o Bernardo a ideia de ter aqui um projeto. E não lembro se foi o Adriano que me falou, mas eu, como sou do esporte, né? Eu sempre tive a ideia de possibilitar para os jovens adolescentes também vivência do esporte aqui, também ter a molecada aqui da Praça Seca aqui dentro. E o Adriano topou. E o Adriano tem tocado. E como é que está aí o nosso projeto? Quem tem participado? Criança? O projeto tá bom. Começamos em agosto do ano passado, né? 2001. Começamos um sábado à tarde. Foi até no lançamento de um congresso, que, se eu não me engano, teve o link. Foi. Né? Aí começou na parte da tarde, por volta de umas 2 horas. Tinha bastante criança, muita criança. Adulto, assim, quase não teve. Acho que teve só uns 2 ou 3, se eu não me engano. Mas crianças tinham muitas crianças. Aí começamos no horário de terça e quinta, sempre de 7 às 8 da noite. E primeiro treino, né? Aquela coisa, né? Estreia. E como é que foi sair, né? O ambiente de luta fora tem outros objetivos. O pessoal vai para campeonato e tal. Como é que foi para você transicionar? Você consegue ver diferença nisso? Isso, foi bem interessante que eu tive a formação do jiu-jitsu em você treinar fora, né? Disputar campeonato, ou mesmo que não dispute campeonato, mas treinar ali uma outra realidade completamente diferente. Agora não, eu ia ter que pegar o jiu-jitsu, usar ele na igreja como algo também para evangelizar. Assim, a coisa ficar esquisita dentro da igreja, o pessoal foi tranquilo? Não, esse medo de ficar esquisito não, mas assim, eu tinha uma preocupação de como conciliar as 2 coisas, tendo uma aula boa, de qualidade, e ao mesmo tempo conseguir alcançar, né, tanto as crianças como os jovens, os adultos, também no âmbito do evangelho. E assim, no início foi a gente se adequando, mas eu tenho visto assim que a gente tem conseguido conciliar as 2 coisas. Hoje as crianças chegam aqui para treinar, né? Elas já reconhecem que aqui não só lá a sala é algo para se reverenciar por causa do jiu-jitsu, mas também por causa da igreja. Lá nós oramos. Respeito ao local. Exatamente. Você tem atividade também voltada para essa área da saúde física, a sua formação nessa área também. Como é que você vincula essa questão da consciência do esporte como algo que contribui para o bem do corpo, e isso dentro de uma perspectiva de espiritualidade no sentido de cuidar? Como é que vocês encaixam essas coisas? Eu inclusive, quando eu terminei, eu fiz as 2 juntas, né? E aí a minha monografia foi uma pesquisa com pastores, né? De mostrar que tanto os pastores não se cuidavam, quanto as igrejas não davam espaço para os pastores se cuidarem. Eu publiquei isso lá na UERJ, porque assim, existe uma perspectiva da espiritualidade muito como alma, né? Não como algo mais integral. E, na verdade, o convite do Evangelho é um cuidado integral nosso, né? Quando o texto ali de Romanos 12, quando Paulo fala de entregar o vosso corpo como sacrifício, né? A ideia de corpo é de um ser indivisível ali, né? De uma totalidade. Então, na verdade, quando nós estamos nos entregando a Deus, a ideia para mim é cuidar do corpo inteiro, né? Então a gente não está aqui falando, eu acho que quando a gente lembra do Evangelho, a gente lembra de vida, né? A gente lembra de cuidado da vida, lembra de prazer na vida, isso tem a ver com o nosso corpo. Então eu não consigo distinguir assim, a espiritualidade caminhando distinta de um corpo existente, sabe? Então a gente vive nesse corpo, a nossa espiritualidade é nesse corpo, e a gente precisa cuidar desse corpo, né? Precisa ter responsabilidade com esse corpo. E quase tudo, na verdade, que a gente faz, que acabou virando um paradigma mais moral, né?
da ideia do não beber, não fumar e não transar com todo mundo. A ideia para mim é essa, cuida do corpo. Tinha não jogar também, né? Que tinha muito jogo de carta. Isso, que ele estava associado a uma prática ruim ali. O time do Vasco hoje é um time de crentes, não bebe, não joga. Só finge, né? Eles fingem que jogam. Finge que E jogam. você, como é que você vê, Adriano, isso? Essa questão do cuidado, do esporte como algo... Porque não é só para o bem do corpo, né? Eu acho que o esporte também faz muito bem para as emoções. Né? Exatamente. E no jiu-jitsu, a gente aprende a trabalhar sob pressão. A trabalhar sob pressão e também a pressionar o nosso adversário. Então, eu sempre falo para os alunos que é algo que eu aprendi. Às vezes você está ali cansado, não quer treinar, não quer sair de casa, não quer ficar nada, quer ficar só deitado. É o dia que você tem que sair para treinar, porque vai ser o melhor treino da sua vida, a melhor luta da sua vida. Então, às vezes, a gente está ali numa posição desconfortável, né? O adversário apertando lá o nosso pescoço, esticando o nosso braço ao ponto de finalizar. A gente tem que manter a calma, lembrar das técnicas de defesa e sair disso aí, para reverter a luta. Aí a gente que estava ali numa posição a ponto de ser finalizado, aí muda a situação e a gente passa a estar ali numa posição de estar finalizando. Por isso tem um paralelo legal com a vida, né? Exatamente, exatamente. Então, às vezes, não é possível você ganhar aquela luta. Você bate, você perde por pontos, não significa que você foi pior que o seu adversário, muito pelo contrário. Ali ele desenvolveu uma estratégia melhor e naquele dia ele foi melhor. O jiu-jitsu tem muito disso, né? O jiu-jitsu é mais estratégia. A gente está até comentando aqui um pouco antes, né, do pessoal que vai para o início e usa muita força, enquanto o cara que é mais experiente, ele já tem estratégia ou para levar o oponente ao erro, né, ou para conseguir já traçar o caminho da finalização. Né? Exatamente. Eu tenho tive um professor que ele falou para mim que uma vez ele foi no campeonato, ele sempre perdia para aquele oponente. O camarada sempre ganhava dele na final. Os dois iam para a final sempre, mas ele sempre perdia. Até que teve um dia que ele traçou uma estratégia, conseguiu abrir uma vantagem. A partir daí, ele foi administrando a luta até o final e conseguiu ganhar o campeonato. Sim. Isso é bom. Tem estratégias para a vitória, né? Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pastor. Pastor, como é que foi na sua vida essa construção de atividade física? Você foi praticante, é praticante? Como é que você vê isso na sua história? Eu fiz muita atividade física no colégio, por obrigação. Educação física tinha que ir para não reprovar. Mas eu sempre fui muito leve, né? Muito magrinho. Comecei a ter problemas de peso depois. Fui para Teresópolis, lá era muito frio e a gente comia muito. Foi aí que eu comecei a ter problema de peso. Né? Mas você não tinha essa... Fora essa orientação que você tinha na escola. E aí uma educação física muito mal feita, né? Sem nada, ninguém explicava nada. Jogar a bola lá. O professor mandava, já exato. Vai correr. Vamos correr e tal. Então, não tinha, minha geração não teve. Pra você ter uma ideia, eu comecei a ver o pessoal começando a fazer exercício físico, assim, caminhada, lá pela década de 90, foi que começou a se... Essa questão de academia, então, foi um pouco depois, aí veio uma febre, negócio de academia, mas ninguém falava esses aparelhos que você tem hoje, aqui na praça mesmo, tem vários lugares para cada um ir lá e fazer. Você não tinha, na minha época de juventude, não. Hoje eu me ressinto, mas hoje eu estou correndo atrás das perdas, né? Hoje eu estou fazendo musculação, faço caminhada e a indefectível dieta. Sempre necessária. Entendeu? Sim. Mas não havia. E agora eu venho de uma geração também, que é uma geração que falava muito em salvar a alma, né?
Então você não tinha também essa teologia Do corpo, da saúde do corpo, do ser humano como algo integral e etc. Você não tinha, quase não ouvia falar nada disso. Né? Sim, Isso sim. veio depois. Adriano, como é que tem sido para você ter esse contato com as crianças e adolescentes? Né? Uma pergunta assim, como é que tem sido também essa... Acaba sendo um lugar de união do pessoal da nossa igreja com o pessoal da comunidade, né? Como é que tem sido isso, essa vivência deles aí com vocês? Olha, tem acontecido de uma forma bem natural e, assim, surpreendentemente boa, porque já chegam, já fazem logo amizade, né? Vão tendo as suas afinidades. Interessante, quando o aluno chega, ele não sabe nada. Aí a primeira coisa que eu ensino é aprender a cair. Vai aprender a bater, a fazer nada. Vamos aprender a cair. Então, eu sempre uso a cambalhota, né? Para o aluno aprender a cair, saber a posição de bater o braço, para não se machucar. No início é complicado, o aluno começa com medo, aí eu chego lá, tenho que passar confiança para ele tem que confiar em mim, na minha voz, naquilo que eu estou fazendo. Vou lá, faço uma vez e mostro. Aí até que ele vai lá e faz, com medo, não faz muito legal. Já na segunda vez, já faz um pouco melhor. Na terceira vez, está completamente solto, bem tranquilo. E nas aulas que vem a seguir, ele já vai fazendo de forma muito tranquila. Então essa união, né, essa convivência com quem é de fora, com quem é daqui da igreja, tá super bem, entendeu? Um vai ensinando o outro, vai moldando o outro. A gente tem mais gente de fora ou de dentro? Digamos assim que esteja... eu acho que tem mais de fora. Ah, legal. Que é o objetivo do projeto, né? Exatamente. O objetivo do projeto é a gente oferecer para a comunidade. Isso. E uma coisa que tem acontecido é que um tem chamado o outro. Ah, legal. Tivemos uma experiência agora que um aluno veio, ele era de uma outra academia, ele acho que ele tem 9 anos, aí começou a treinar com a gente, já tem um mês mais ou menos, um mês e meio, aí o pai passou a ficar para assistir. Aí o pai assistiu uma vez com a mãe e trouxe o irmão também para assistir. Quando foi na segunda-feira passada, o pai e o irmão começaram a fazer também. Aí, tá. Aí tiramos até uma foto lá com a família unida, treinando jiu-jitsu. E sempre que a gente pode, a gente estende o convite para estarem vindo assistir o culto, ou caso de ter uma programação especial, como dos adolescentes, dos jovens, né? Eles virem aqui ver. Sim. Bem... uma das coisas que quando eu cheguei aqui, né, que o pessoal sempre falou que era uma carência e uma vontade da igreja, que é estender esse braço para a comunidade, né? Para a gente estar inserido aqui na Praça Seca, nós somos uma igreja para a praça, né? Então, eu acho que outro dia o pastor Novaes pregando, ele falou da ideia do templo, né? Que o templo é visto pela praça e consegue refletir a praça. A ideia da Paula, né? Que foi nossa arquiteta aqui, lá na fachada, aquela parte que está espelhada durante o dia, ela reflete a praça ali, as árvores e tal. E à noite a gente acende a fachada e dá para ver lá do outro lado, né? Então, fala nesse diálogo. Sim. A igreja vem da praça e a praça vem da igreja. Pois é. E é muito legal ver o esporte como essa interseção, né? Como esse lugar de união. Existem realidades bem diferentes, né? Dos nossos adolescentes, das nossas famílias, né? Realidades sociais. Mas é como é bom ver que quando a gente bota no mesmo lugar ali, com a mesma... com as mesmas dependências, debilidades, mesmas necessidades, todo mundo é igual. Exatamente. E vivenciar essa igualdade que acho que é um dos objetivos da igreja, né, Novaes? Como é que é isso diante do evangelho, da gente se ver como igual, da gente começar a quebrar um pouquinho essas diferenças que marcam mais a sociedade? A igreja precisa deixar de se ver muito como lugar de service, e precisa se ver como um lugar de comunhão, sabe? Sim. Para mim, a definição melhor de igreja é o lugar da comunhão dos santos. A comunhão dos... eu nem gosto muito dessa palavra santos, porque ela é muito mal interpretada. É a comunhão dos pecadores incomodados com o fato de serem pecadores e que, por causa de Cristo, são motivados a melhorar de vida. Então, acho que é esse lugar onde a gente se encontra, desde o fato de nos vermos todos como seres humanos necessitados da graça de Deus, todo mundo se ajudando, se apoiando, até essas trocas
interrelacionais, que não é só estar junto para orar, mas estar junto para fazer exercício, estar junto para se envolver numa atividade comum. É isso a igreja. Sim. Você falou da música e tal. O que te dá mais prazer aí de servir? O jiu-jitsu, a música é igual? O que você tem aí mais alegria em fazer? Eu vou te dizer que as duas coisas. A música, assim, eu toco, eu componho também, né? Assim, é muito bom. Inclusive, meu filho me vendo compor, ele foi lá e fez a primeira música dele. Há pouco tempo vocês cantaram juntos aqui, alguma coisa que vocês tinham feito juntos. Exatamente, no Dia dos Pais. No Dia Aí dos Pais. ele virou para mim e falou, pai, eu fiz uma música. Aí eu olhei, né, na época ele tinha 8 anos de idade, falei assim, fez uma música? Ah, tá. Não deu muito crédito. Né? Canta aí. Na hora que ele cantou, eu falei, rapaz, isso é bom, peraí. Vamos, né, legal. terminar isso. E foi lá, registramos e música excelente. Assim, tem o dom. Aí, no instrumento, meu instrumento mesmo de origem é o trombone, né? Estudei, toco, partitura, faço tudo. E a Carmen... Você nunca tocou com orquestra, precisa tocar com orquestra aqui. É verdade, é verdade. Eu vou te denunciar para a Jussara, dizer que você toca trombone. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já tocou algum instrumento? Não? Eu fui, deixa eu te falar, pai, minha mãe me botou... Sabe quem foi meu professor de piano? O Osmar, que trabalha com o Jô Soares, aquele pianista do quinteto. Olha, foi meu professor de piano. Quando eu tinha 7, 8 anos, minha mãe cismou que eu tinha que aprender piano, mas esqueceu de combinar comigo. Né? Aí me botou numa aula de piano, meu professor era o Osmar, lembro dele, vai. Aí quando começou o programa do Jô Soares, no SBT ainda, quando ele começou lá, minha mãe viu quem é o pianista? Não, eu nem lembrava dele. Tinha 7 anos na época. Ela falou, o Osmar, que foi seu professor de piano. Mas nem lembrava. Mas olha, nem o Osmar conseguiu fazer com que eu virasse pianista. Então, essa foi a única experiência minha. Mas a música é interessante, igual o meu filho, por exemplo, ele começou, o primeiro instrumento dele foi violino. Aí ele ia para aula, né, dormia na aula. Eu morria de vergonha, a Carmen morria de vergonha. Professor, desculpa, não sei o que na aula particular? Na aula particular. Eu não sei o que está acontecendo com esse garoto, que ele dorme, e ele assim, zero interesse. Aí eu falei, Carmen, o que a gente vai fazer? E aí tiramos ele da aula. Aí o outro instrumento, ele aprendeu um outro instrumento que eu não lembro agora bem qual é, mas também não quis, não foi à frente. A Carmen tentou ensinar piano para ele, também não foi à frente. Eu falei, Carmen, olha só, não vamos forçar, vamos deixar que, de repente, mais tarde ele desperta. Aí virou e falou assim, eu quero aprender violão. Depois de um bom tempo, falei, opa, vamos lá, já que ele quer aprender violão, partiu dele, aí começou a aprender o violão, emplacou, engrenou, chegou lá, mudou para guitarra, e hoje está aí tocando no louvor, está desenvolvendo bem. E no jiu-jitsu, foi a paixão que eu descobri. Entrei por um motivo de querer, né, melhorar uma parte do corpo. Entrei, me apaixonei pelo esporte e estou até hoje. Agora está ajudando a melhorar muita gente aí. Exatamente. E o Davi, ele começou a fazer judô quando ele tinha uns 6 anos. Aí eu até levava ele para assistir o treino de jiu-jitsu também. Aí ele ia se interessando um pouco. Mas aí quando ele teve 9 anos, o professor dele saiu aqui da praça, foi para uma outra academia mais longe, e ele não quis fazer mais, se apaixonou pelo futebol. Aí recentemente ele voltou para o tatame e, para minha surpresa, muita coisa que ele aprendeu, ele não esqueceu. Então o jiu-jitsu ele também cria isso, né, na pessoa. Ela não esquece, ela pode achar que esqueceu, mas na hora que pisa no tatame, tá lá os movimentos. Legal. Aproveitar que você está falando do seu filho, né? O que você falaria para um pai ou para alguém que quer começar, que tem interesse ali, mas tem algum receio, né? Como é que você incentivaria aí a pessoa a participar? Vem treinar, vem pro tatame. Às vezes você pode ser igual a mim, né? No passado eu achava que o jiu-jitsu não era emocionante, luta agarrada. Vou te falar que o jiu-jitsu é muito mais que isso.
entendeu? Lá nós aprendemos a trabalhar sob pressão, lá nós aprendemos a exercitar a técnica, a pressionar os nossos adversários, treinamos a parte de aquecimento, que fortalece o corpo, treinamos também muito a questão da energia, né? E você vindo treinar, você vai conhecer o jiu-jitsu de forma diferente, entendeu? E é uma lição que fica assim para a vida, entendeu? E você diz o quê para pessoas que querem, tem que se conscientizar que precisam fazer alguma atividade? Você sugere que comece como? Eu sempre digo que o simples funciona, né? A gente às vezes acha que mudar uma rota, a gente já planeja, não, eu vou mudar e vou fazer a dieta e não vou comer mais nada. E na verdade é o primeiro passo, né? Você sair para dar uma caminhada e depois você pedir orientação, sabe? Você encontrar um esporte que você goste, né? Por isso que eu sempre falo assim, não existe nada que emagreça ou nada que seja a melhor atividade, existe o que você faz. Então você encontra algo que você goste. E aí tem o outro lado, se você não gosta de nada, né? Encontra um lugar que você consiga ter constância. O grande lance da vida é constância, né? Em tudo aquilo que a gente faz. Sim. Você precisa começar por algo que você faça todo dia. Então você tem que ter uma rotinazinha, separar um tempinho para isso, né? Mas ver isso como algo necessário, não ver como uma opção. E aí eu vou devolver a pergunta, como é que você incentivaria as pessoas a cuidarem do corpo e a importância para a espiritualidade do cuidado do corpo? Eu não tenho muita moral para falar nessa área não, porque, como eu disse, a minha compreensão sobre isso foi mas cuidado bastante com o corpo tardia, não né? depende de estética, né? Mas eu acho que a questão é a seguinte, a questão é que eu acho que o ser humano, por ser uma coisa holística e integral e etc e tal, a gente tem que cuidar do todo, a coisa toda ela se interliga, né? Então eu acho que um corpo, você precisa sentir que está cuidando de você. Você tem que sentir que você está cuidando de você. Aí entra no que você falou, tem que descobrir o que você tem um certo prazer de fazer, né? E aí, no caso, eu acho que tem que ser uma caminhada com a consciência de que é um autocuidado. Ou você cuida de você, ou não tem como. Ou não tem como, né? E aí eu acho que está tudo. Eu agora, por exemplo, a minha experiência, tá caminho longo ainda, né? Estou começando agora, mas veio dessa, não, estou com 60 anos, se eu não começar a fazer alguma atividade física, o corpo vai se retraindo, o corpo vai mostrando. Rapaz, se alguém um dia disser para vocês que existe vantagem em envelhecer, vocês rompam a amizade com essa pessoa. Não há nenhuma verdade nisso. Então você tem que fazer alguma coisa para que a desvantagem não se torne tão grande. A desvantagem de envelhecer não se torne tão grande. E a atividade física é uma das coisas que eu me conscientizei que é preciso para você não aumentar a desvantagem. Sim. Pelo menos manter eu falo muito da atividade como manutenção da autonomia, Sim. né? Você manter... Agora, tudo vem da consciência, né? Se você não se conscientiza... Tem uma história do Vinícius de Moraes, que é ótimo, o Vinícius de Moraes andando na praia de Copacabana lá com o Rubem Braga, eu acho, e tal. Eles viram lá um grupinho fazendo exercício, etc. E tal. O Vinícius virou para o Rubem Braga e falou assim, vamos fazer agora um pacto de até o fim da nossa vida fazermos somente os movimentos necessários. Então eles não tinham essa consciência que tem hoje. Então, ou você tem essa consciência e faz alguma coisa para diminuir essa desvantagem, ou a desvantagem engole você. A desvantagem a minha experiência foi essa. Eu fui começando a sentir que o corpo estava me limitando. E vai limitando. Então, se você não fizer alguma coisa para contrabalançar isso, você não tem como. Então, acho que daí dessa consciência vem o resto. Beleza. Adriano, fala aí, quais são os dias, horários, como é que está o nosso projeto e como é que a pessoa pode participar? Isso, nós estamos aqui segunda, quarta e sexta, em 2 horários, de 6h30 às 7h30, depois de 7h30 às 8h30. E a pessoa para participar é só vir. Vem em um desses 2 horários
já pode treinar, não precisa a princípio ter o kimono logo, vem, faz uma aula, vê se vai gostar, se adaptar. Gostou, se adaptou? Aí sim, compra o kimono, entendeu? E a gente dá sequência no trabalho. E o importante aqui é que nós trabalhamos com 3 escolas, né? De jiu-jitsu. Sim. Então, é treinamento assim, completo. Qualidade. De qualidade. Legal. Adriano, obrigado, tá? Obrigado pelo seu tempo aí. Nada. Obrigado para você que acompanhou a gente até agora, né? O pessoal que bateu esse papo com a gente. Espero que tenha sido aí proveitoso para você. E até o próximo encontro. Não deixe aí de compartilhar, de comentar aí, de deixar a sua colaboração, a sua curtida. Não deixe de se inscrever aí também no nosso canal se você não se inscreveu. E até o próximo papo. Um abraço. Tchau. Tchau.